Mucuyu para quem é de Mucuyu, Colofé para quem é de Colofé, Motumbá para quem é de Motumbá, Saravá para quem é de Saravá. Boa tarde, boa noite, bom dia. Pessoal, eu vou continuar o vídeo de onde eu parei, porque eu tive, quando eu gravei o book trailer deste meu livro aqui, Hesitações em Ciência da Religião, houve um pequeno problema técnico que eu não tinha tirado algumas memórias RAM do celular e alguns aplicativos, ele estava muito cheio a memória, então eu não consegui gravar o, o vídeo todo, né? Não consegui gravar. Então eu vou continuar de onde eu parei, né? Eu terminei o capítulo Pentecostalismo, Metropolização e Modernidade e iniciar um pequeno aperitivo do capítulo Os Dogmas da Arte Africana, e depois iria iniciar o Retorno do Sagrado na Pós-Modernidade, iria iniciar estes capítulos. Só para o leitor ter uma ideia, o leitor não, o espectador do book trailer, ter uma ideia do que é que meu livro trata e como trata, né? A maneira em que o discurso é construído, a ciência é construída, a ciência da religião é construída. Pois bem, então eu vou ler e vou me utilizar de uma fonte bibliográfica para aprofundar mais essa questão dos dogmas da arte africana. O capítulo, esse meu livro, o Hesitações em Ciência da Religião, ele é baseado nos meus ensaios críticos que eu publiquei no jornal Flor Futura, que é um jornal de minha autoria, um jornal virtual, um jornal online, em que eu reflito sobre diversas questões, mas sobretudo sobre as fenomenologias religiosas, a partir da ótica da antropologia da religião, da sociologia da religião, da ciência da religião como um todo, né? Então vamos lá. O nome do capítulo é Os Dogmas da Arte Africana e eu vou ler agora. Este artigo busca refletir se há ou não um cânone artístico no continente africano. Aí aqui no vocábulo cânone tem uma nota de rodapé que eu vou ler. O conceito de cânone vem de cânon, que deriva do grego transliterado cânon, o qual, por sua vez, chegou até as línguas românicas com o sentido de norma, regra. Então vou reler. Este artigo busca refletir se há ou não um cânone artístico no continente africano. Bom, se cânone é traduzido como norma ou regra, então o artigo busca refletir se há uma norma ou uma regra para se fazer arte no continente africano. Ou até se o que no Ocidente se chama de arte, se lá no continente africano é chamado de outra forma. Ou se não é nem chamado, se não é nem conceituado, se nas línguas africanas não há algo semelhante ao vocábulo arte que há no Ocidente, no chamado Ocidente. Porque foi essa reflexão que eu tive com um babalorixá queto, aqui na região metropolitana de Fortaleza, que é o Babá Cleudo Tiochum, o Olutogi, né? Eu conversava com ele, muitas vezes por telefone, o que não é uma conversa muito boa, né, por telefone, mas ele tinha uma certa abertura de conversar, porque ele mora longe, ele mora em Mucunã. E aí eu conversei com ele sobre essa questão da arte, né? Ele me fez refletir que talvez na África, ou no universo das religiões de matriz africana aqui no Brasil, talvez o que se chame arte não seja arte, talvez seja outra coisa, talvez seja sacralidade, né? Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui a leitura. Para tanto, buscamos analisar fontes como Ney Lopes, que é essa fonte aqui, gente.
tirar o marcador aqui para dentro. Essa fonte aqui, ó, Kitabo, o Espírito do Saber, não, o Livro do Saber do Espírito Negro Africano, da editora Senac, né? É um livro muito interessante que ele escreveu sob forma de versículos, mas muito fundamentado nas pesquisas dele. O Ney Lopes, deixa eu ver se tem a foto dele aqui, tá aqui a foto dele. Ele é um pesquisador negro, ele é sambista e pesquisador, né? Ele tem formação como advogado e ele é uma das maiores autoridades em samba no Brasil. E também ele pesquisa muito o universo bantof, que a linguística chama dos povos bantófones, né? A África Banta. Ele pesquisa as matrizes bantas da diáspora negra banta no Brasil, na diáspora religiosa banta. Ele pesquisa muito, ou seja, os cultos de nação Angola, Congo e coisa correlata, né? Pois é, eu dei a fonte. Para tanto, buscamos analisar fontes como Ney Lopes. Lá o sambista e pesquisador negro reúne os, vamos dizer, dogmas da arte africana. Na parte inicial do livro, denominada Moyo, há o capítulo 11, a arte e sua finalidade. E só pela forma com que o pesquisador intitulou o capítulo, já percebemos muito do espírito da arte africana. Pois, segundo Ney Lopes, a arte teria uma finalidade. Sendo assim, a Weltanschauung, esse Weltanschauung aí é um conceito alemão, né? Ou que quer dizer, equivalente à cosmovisão africana, teleológica. Ó, não confundir teleológica com teológica. Teleológica por natureza. Teleológica tem a ver com finalismo. Vamos ao primeiro versículo do capítulo. Aí eu vou ler aqui a fonte desse capítulo aqui desse livro. Eu tô com rinite, gente. Desculpa aí, viu? A arte deve estar intimamente relacionada à religião e assim obedecer a certos dados constantes, como a assimetria e a desproporção. Só nisso aí eu poderia comentar que então a arte africana, ela se difere, ou aquilo que a gente conceitua como arte africana, ela se diferiria, por exemplo, da arte ocidental, da arte do cânone greco-romano de arte, que vai enfatizar a seção áurea, né? O senso de simetria e de proporção. A simetria serve para mostrar que nada do que existe é fixo e estático. Todo objeto, mesmo inerte, é animado por um movimento cósmico exercido segundo um ritmo que o artista deve se esforçar para expressar. A desproporção serve para evidenciar que a arte é uma linguagem criadora de signos. Desculpa aí, gente, é o vento, ó. É Yansan, né? Oiá. É uma linguagem criadora de signos, símbolos de algo que se quer comunicar. A arte é conhecimento e não imitação da natureza. A forma de uma obra de arte deve variar segundo as exigências espirituais. Assim, algumas estátuas ou máscaras serão realistas, outras abstratas, e outras ainda apresentarão formas fantásticas. A noção de beleza na arte deve assentar-se sempre em uma base de emoção e religiosidade, reflexo da vontade do artista de agir sobre as forças da vida. O objeto de arte, refletindo assim, dados ao mesmo tempo espirituais e plásticos, deve procurar expressar uma visão do universo, onde o ser humano é apenas parte de um todo animado pela mesma força vital. A arte cabe conciliar o estético e o espiritual, o equilíbrio e o ritmo. Ela tem de ser a expressão profunda de um pensamento, de uma concepção de mundo, de uma cultura, ou seja, de um humanismo na medida do homem. A arte deve ser fonte de vida, esperança, ritmo, intuição e saber.
deve ser um diálogo permanente entre o sagrado e o profano, a vida e a morte, o humano e o divino, o prazer e o sofrimento, a alegria e a tristeza, a vida interior e o ritmo das forças cósmicas. Essa dicotomia é que dará às esculturas equilíbrio dinâmico, tensão dramática e dignidade soberana. Por meio dela é que as esculturas adquirem a imagem de repouso eterno em solene calma, traduzindo assim a beleza terrível da morte, a obsessão do nada, o horror de não mais existir. A arte não deve ser objeto de luxo, mas desempenhar uma função social. O propósito de seu ensino é ajudar cada um a encontrar o sentido da existência, a conhecer sua razão de ser. Ela expressa uma cosmogonia que traduz a situação do ser humano dentro do universo infinito. Toda sociedade e cada um de seus indivíduos devem desempenhar uma tarefa e estar em harmonia com o conjunto do mundo. Portanto, a arte tem de expressar uma ordem social. A arte não deve figurar o absoluto, que é inacessível, mas o conhecimento do universo em que o homem se situa. Eu acho que eu poderia interpretar não deve figurar o absoluto com aquele receio, aquele tabu que o africano tem de figurar o ser supremo, por exemplo, o absoluto entendido como ser supremo, né? É equivalente a ser supremo, ou seja, Zambi no universo Bantoffini, Olorum no universo Nagô, né? Olodumare ou Olofin no universo Nagô, né? Isso é necessário porque tudo é animado, mesmo a matéria inerte, uma vez que o universo, como um ser vivo, está em constante mutação. A arte deve estar intimamente ligada à vida social da comunidade para ensinar como se manifestam as forças superiores das correntes cósmicas. Contudo, não para domesticá-las e dominá-las, e sim para se adequar a seu ritmo de ação, identificando-se com elas pela palavra, pelo gesto, pela música, pelo canto, pela dança e pela escultura. Mas a arte não é somente isso, ela é vida, é consciência de si e dos outros, é participação nos movimentos das forças do universo. A arte expressa a emoção do ser humano diante da realidade indivisível do universo. É a emoção mística, mola propulsora e fermento de toda procura e de toda descoberta. Por isso, a ela não deve ser um instrumento a serviço do desejo de poder, e sim uma técnica de compreensão e de conhecimento. A arte deve ser o testemunho da perfeita união entre o pensar e o fazer, o sujeito e o objeto, a imagem e o símbolo. Não lhe cabe separar a essência da substância, o inteligível do sensível, o racional do irracional, o visível do invisível, o que se expressa do que é inexprimível. A arte deve proceder da razão estreita, que é intuição, comunhão, participação, identificação do sujeito com o objeto, e não apenas da visão que separa o sujeito do objeto. Ela precisa ser testemunha incontestável de uma cultura que se irradia para além de fronteiras meramente físicas e territoriais. A arte não se destina simplesmente a satisfazer o gosto ou dar prazer momentâneo às pessoas. Sua finalidade é expressar a importância da vida humana. Gente, vou dar um pausa aqui para pegar um papel higiênico, viu? Porque a minha rinite está atuando. Onde é que eu estava? A arte expressa a emoção do ser humano diante da realidade indivisível do universo. É emoção mística, mola propulsora e fermento de toda procura e de toda descoberta. Por isso, ela não deve ser um instrumento a serviço do desejo de poder, e sim uma técnica de compreensão e de conhecimento.
A arte deve ser o testemunho da perfeita união entre o pensar e o fazer, o sujeito-objeto, a imagem e o símbolo. Não lhe cabe separar a essência da substância, o inteligível do sensível, o racional do irracional, o visível do invisível, o que se expressa do que é inexprimível. A arte deve proceder da razão estreita, que é a intuição, comunhão, participação, identificação do sujeito com o objeto, e não apenas da visão que separa o sujeito do objeto. Ela precisa ser testemunho incontestável de uma cultura que se irradia para além de fronteiras meramente físicas e territoriais. A arte não se destina simplesmente a satisfazer o gosto ou dar prazer momentâneo às pessoas. Sua finalidade é expressar a importância da vida humana. A arte é uma necessidade, e através dela o ser humano restabelece o equilíbrio das forças que lhe são inerentes, com os fenômenos exteriores à sua própria natureza. A obra de arte mostra o homem em face da natureza. É a resposta do ser humano aos fenômenos exteriores. É também ciência, pré-ciência, adivinhação e magia. Assim ensinam Alyosha Sen e Senghor, que são dois filósofos africanos, né? Do cânone africano de filosofia. Pois bem, gente, aqui foi até um pouco mais longo, né? O aperitivo desse capítulo, e tudo isso para refletir, né? Que a influência da arte africana, ou do que se chama de arte africana, né? Nos faz pensar, por exemplo, o assobá dentro da... Isso porque eu sou de Omolu, né? O meu orixá é Omolu, sou filho de Omolu. O assobá, né? Que é a pessoa que tem um cargo, o homem que tem um cargo no terreiro, no terreiro de candomblé, de fazer os apetrechos, os artefatos de palha da costa de Omolu. O assobá, ele é um artista, ele é um artesão ou ele é um sacerdote? Fica aí a pergunta. Agora vamos ao último capítulo, não, porque são vários capítulos, né, no livro. Aí tem esse aqui, que é o retorno do sagrado na pós-modernidade. Vou ler aqui. Este ensaio parte de indagações iniciais que quero compartilhar com o leitor, mas reconheço que não tenho todas as respostas do debate que quero levantar. Por isso vamos a elas. Há mais reverência na pós-modernidade? Ou seria o homem pós-moderno mais irreverente ou secularizado que os homens modernos e pré-modernos que lhe antecederam? Se a pré-modernidade se caracterizia pela sacralização da physis, ou mundo natural, ao passo que a modernidade imediatamente posterior se caracterizaria pela dessacralização da physis e pelo respectivo desencantamento do mundo, na fraseologia weberiana. E tem mais um trecho aqui, eu não estou entendendo que eu pincei do livro. Eu não imprimi ele todo, porque o livro tem um e-book e tem um livro físico. Só que o livro físico eu ainda não peguei o boneco do livro físico pela Amazon. Eu ainda não peguei. O que mais? Vamos tentar destrinchar essa questão do desencantamento do mundo na fraseologia weberiana. O weberiano tem a ver com Weber, né? Com um dos teóricos da sociologia. Termo usado por Weber é Die Entzauberung der Welt. Termo usado
por Weber para indicar o processo de intelectualização e racionalização do mundo próprio da modernidade. Processo acompanhado pela renúncia aos aspectos mágicos, religiosos e metafísicos sagrados da vida, e que se equipara à redução do existente a objeto cientificamente compreensível e tecnicamente manipulável. Já não é preciso recorrer à magia para dominar ou para agradar os espíritos, como faz o selvagem, para o qual existem semelhantes poderes. Isso é suprido pela razão e pelos meios técnicos. Tal racionalização, que se identifica com a consciência ou a fé que basta apenas querer para poder, é efeito de uma mentalidade imbuída da eficiência capitalista, que, privilegiando a dimensão instrumental do agir, identifica a indústria, na administração burocrática e na ciência suas vigas mestras. Mas, desse modo, o homem ocidental, o homem sujeito, acaba por fechar-se numa gaiola de aço de resultados duvidosos. Ninguém sabe ainda quem, no futuro, viverá nessa gaiola, e se no final desse enorme desenvolvimento surgirão novos profetas ou renascerão os antigos pensamentos ideais. Ou caso não aconteça nenhuma coisa nem outra, se haverá alguma espécie de impedimento